É um trecho do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Item 11, o título é O Egoísmo, a mensagem do Espírito Emmanuel. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças e a sua coragem. Esta é uma mensagem do Espírito Emmanuel para aqueles que desconheçam que é o benfeitor espiritual do médium Chico Xavier, que significa que Emmanuel já fazia parte da grande pleiade dos espíritos que estavam sob a supervisão do Espírito da Verdade no tempo de Allan Kardec. Esta mensagem é uma mensagem que, como as demais, continua muito atual. O ser humano tem conseguido fazer determinadas conquistas exteriores, nomeadamente na dimensão da ciência e da tecnologia, que não tem sido acompanhado do ponto de vista moral. Então, conquistar algo lá fora, há uma grande disponibilidade do ser humano em termos coletivos. Conquistar-se ou conquistar o que está no seu mundo interior, isso já é para uma fração bem menor de seres humanos. Então, se nós perguntarmos assim, quem é que quer mudança? Possivelmente todos põem a mãozinha no ar. Mas se nós perguntarmos depois, quem é que quer mudar? Se calhar as mãozinhas caem e só lá fica uma ou outra. Porque uma coisa é o nós darmos conta que o status quo, as condições em que nós estamos a viver, carecem, pedem mudança para haver melhorias. Mas pensamos muito em relação aos outros. A necessidade dos outros mudarem para nós nos sentirmos melhores. Mas a lei é para todos, indistintamente. E por isso, a mudança, que é uma lei, carece de ser considerada por todos nós no processo do autoaperfeiçoamento. E neste caso específico, no que diz respeito à nossa mudança interior, da nossa forma de pensar e de sentir, que é a fonte da nossa vida. É aí que tudo começa e também é aí que tudo termina, em nós. Ora, o convite que Jesus nos deixou é um convite a esta mudança, na medida em que nós estamos subordinados também a outra lei, que é a lei da evolução, a lei do progresso. E por esse motivo nós estamos no mundo, com o mundo, mas para não pertencer ao mundo. Porque a nossa pátria não é da terra, é do espírito. Estamos temporariamente num corpo físico que nos serve assim de veículo para podermos fazer a nossa jornada espiritual ao longo da nossa existência terrena. Mas é
pura e simplesmente um elemento acessório. O principal é o que está dentro, é o que não se vê, como dizia o Saint-Exupéry no seu pequeno, grande livro Príncipezinho. O essencial, não é? É invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Isso mesmo. Então, isto significa que é a partir do nosso mundo interior, o mundo invisível, no qual nós temos que dar uma maior atenção, porque é aí que é o mundo causal, é aí onde tudo começa. E no que diz respeito à nossa evolução espiritual, carecemos de nos tornarmos progressivamente mais de acordo com a nossa natureza. A nossa natureza é divina. Todos nós somos seres divinos que estamos temporariamente nesta condição humana. E para poder dar a expressão ao divino que existe em nós, à nossa essência, nós precisamos ir afastando, diluindo, substituindo, o que quisermos chamar, as ilusões que nos envolvem. O egoísmo faz parte de uma dessas ilusões. É uma ilusão, inclusive, perigosa, na medida em que nos leva a comportamentos que geram muita dor e muito sofrimento, na medida em que nós nos autocentramos mais ou menos acentuadamente consoante as conquistas já realizadas. Então, um dos grandes obstáculos ao nosso progresso é precisamente aquele que caracteriza este comportamento de egoísmo, ou seja, de interesse pessoal. Então, qual é o nosso interesse? Nós vivemos numa sociedade, acima de tudo, que se classifica de mercado, uma sociedade de bens, uma sociedade onde o ter é o mais importante. Logo, tudo isto alimenta o nosso egoísmo, porque nós tendemos ainda a ver-nos separados dos outros. Devido ao nosso corpo físico e aos 5 sentidos de que ele é portador, nós vivemos a ilusão da separação do outro. Parece-nos a nós, é uma ilusão muito consistente, parece-nos a nós que nós somos realmente separados uns dos outros. Porque do ponto de vista da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato em particular, é como se tudo nos mostrasse que isso é assim mesmo. Nós estamos separados uns dos outros. Só que isto é superficialidade. Estamos a falar de corpos físicos. Estamos a falar de uma dimensão mais externa do próprio ser. O nosso corpo físico é, assim, entre aspas, um prolongamento do espírito. É a parte mais exterior, mais grosseira da nossa mente. E por isso leva-nos a estas ilusões. Porque nós identificamos-nos com a forma. Ao identificar-nos com a forma, nós estamos a identificar-nos com aquilo que é temporário. E quando nós nos agarramos ao efêmero, nós prendemos-nos às ilusões.
A nossa essência é de natureza eterna, mas é invisível. Os corpos são transitórios, mas são visíveis. Então nós movemos-nos muito a partir da nossa pentasensorialidade. E isto que acaba para nos definir mais ou menos aquilo que nós acabamos por ver, acabamos por pensar, acabamos por sentir e naturalmente por nos relacionar. Por isso é que existem tantos ainda preconceitos, por isso é que existe ainda tanta xenofobia, ainda existe comportamentos que nos levam a este distanciamento do outro, porque o vemos como diferente, logo como uma potencial ameaça, porque desconhecemos a diferença e isso nos traz medo, porque há uma insegurança, porque há uma coisa, algo que nos é desconhecido. Então o egoísmo acaba por nos levar, dentro desta abordagem mais superficial da vida, a comportamentos de posse. O egoísta é aquele que quer o bem exclusivamente para si. Ele quer o bem, mas é somente para si. Ora, a alma é precisamente o oposto. A alma não é egoísta. O egoísmo resulta do nosso estado de ilusão, promovido, desencadeado pelo ego. Portanto, o ego identifica-se com tudo o que é forma, tudo o que é mundo. Por isso, poderíamos dizer, por exemplo, que erro e ego são sinónimos, porque são ambos ilusões. À medida que o ego vai diminuindo, não é para ser dissolvido totalmente, atenção, mas à medida que o ego vai diminuindo, o amor vai se manifestando. O egoísmo vai baixando e cada vez mais o amor se manifesta. Até que um dia haverá pleno amor, logo ausência total de ego. Onde um está, o outro não pode se encontrar. Eles são excludentes. É como a sombra e a luz. Onde surge a luz, deixa de haver sombra. Então, isto significa que há uma necessidade de autoeducação, de autoaperfeiçoamento, numa dimensão vertical dos valores ético-morais do próprio ser. Porque dos valores horizontais, esses, o ser humano tem feito grandes progressos. Porque para conquistar esses progressos exteriores, não implica necessariamente em mudança da maneira de ser de cada um. É só o intelecto. É só a parte do conhecimento, da inteligência. E para isso nós não precisamos mudar aquilo que nós somos. Basta só pensar, discernir, raciocinar e atuar. Agora, quanto ao resto da dimensão, que é a principal, na medida em que é que está na origem do nosso pensamento, que é o sentir, isso é o nosso maior desafio. E por isso todos nós conhecemos da experiência, da vivência da vida, que todas as questões que sejam de natureza afetivas, emocionais, são as que mexem mais connosco. Com todos nós. Claro que depois varia, não é?
da maneira como cada um já se encontra interiormente no seu grau de consciência para lidar com algumas situações mais difíceis. Mas é o que mexe mais connosco, é essa dimensão afetiva. E por isso Jesus, quando esteve connosco há 2000 anos, procurou trabalhar essa nossa dimensão, convivendo durante mais ou menos 3 anos com os seus apóstolos, aos poucos, através de ensinamentos e principalmente através do exemplo, Jesus foi moldando aquelas almas, tornando-as cada vez mais próximas uns dos outros, tratando-se mais tarde carinhosamente por irmãos, fazendo com que inaugurasse na Terra uma nova era social, a caridade, que não é mais do que a materialização do amor. Essa força divina que nos vem mostrar que é fundamental esta aproximação ao nosso semelhante, porque sem ele, o semelhante, nós não sabemos quem somos. Não sabemos quem somos. Nós somos espelhos mentais uns dos outros. Então é através do outro, seja ele quem for, que nós vamos nos descobrindo na relação. É na relação que nós vamos nos descobrindo. Tanto, vamos dizer assim, no melhor, que já conquistamos, quanto naquilo que é, vamos chamar, o pior, que ainda é passível e há necessidade de conquistar. Há que nos educarmos. Então Jesus trouxe-nos, entre outras coisas, a importância de considerarmos o outro e valorizá-lo, valorizando-nos. Por isso ele nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esta questão do auto-amor e do hetero-amor estão sempre associadas. Assim como está associado o amar a Deus. Então este convite de Jesus é mostrar-nos como é que a vida do Espírito, a verdadeira vida, funciona. Ela não é visível, mas hoje em particular a física quântica, ao mergulhar nos infinitamente pequenos, nas subpartículas atómicas, acaba por nos ajudar a uma melhor compreensão a respeito do que é que se passa neste mundo invisível do próprio espírito, na relação com outros espíritos, mesmo encarnados. Por exemplo, a alma humana, para distinguirmos da alma animal, a alma humana alimenta-se exclusivamente de amor. O amor é o grande alimento da alma. Daí ser indispensável as interações pessoais. Todos nós, quando o ser humano nasce bebê, mesmo a ciência materialista, consegue observar que a criança vem como que programada para interagir socialmente. Porque nós somos seres sociais. E por isso é que ninguém consegue se realizar a sós. Isso é uma grande ilusão. Todos estamos articulados de tal forma que não há nada que o ser humano conquiste, nada,
que não seja através da cooperação de outro alguém. Deus articulou a vida desta forma. Nós estamos todos num regime de interdependência. E quando nós nos colocamos num comportamento de egoísmo, nós estamos mais num comportamento de autossuficiência. E necessitamos de trabalhar para nos abrirmos um pouco mais à inclusão do outro. Já há umas dezenas de anos, ouvimos diretamente, na altura de um grande conhecido pediatra português, o Dr. Gomes Pedro, em que ele afirmava que entre alimentar uma criança com bom leite, bons alimentos, mas com pouca afetividade, e alimentar uma criança com muito afeto, com muito amor e com pouco alimento material, físico, esta segunda iria se desenvolver mais harmoniosamente do que a primeira. Porque isto é algo que é observável. Quando nós convivemos uns com os outros, estamos em relação, seja de casal, seja a família com os filhos, seja entre amigos, seja onde for, estejamos com outra ou outras pessoas, e há um ambiente de entendimento, de compreensão, de empatia, em que as coisas fluem. Quando a reunião termina, o encontro, o que for, dessas pessoas, nós vamos mais nutridos, porque estivemos numa troca energética, mesmo desconhecendo isso. Mas não há como. E conseguimos talvez avaliar melhor isto indo pelo oposto. Quando se está, às vezes, durante uns minutos, com alguém assim um pouco mais que nós chamamos tóxico, de uma maneira geral sai-se lá sem energia. Energias sugadas. Então isto é real. Isto acontece. E a física quântica vem-nos mostrar precisamente neste mundo dos infinitamente pequenos como é que as coisas atuam para nós termos uma ideia que vai em semelhança para a dimensão espiritual nas nossas relações e na nossa vida em geral. Então nós não vemos, não apalpamos, mas as coisas estão-se a acontecer. Nós não vemos os nossos pensamentos, a não ser quando os materializamos em palavras, como agora, ou quando as escrevemos, ou fazemos desenhos e materializamos depois como queremos, com os materiais que escolhemos. Mas os nossos pensamentos estão continuamente a ser emitidos para o espaço, porque a nossa mente é uma espécie de transmissor e receptor permanente. E nós damos conta disso em determinadas alturas, quando há maiores afinidades e captamos, em alguns momentos, o que é que o outro estava a pensar. Então isto é uma realidade. Então isto significa o quê? Que nós vivemos mergulhados num mundo de pensamentos, correntes mentais que se associam por semelhança a nível de vibração, de onda, raios, que são desfechados pelos astros constantemente sobre a Terra. Mas nós não os sentimos, mas eles existem e influenciam-nos. Então isto para dizer que esta atenção que estamos a dar cada vez mais ao próprio ser que nós somos, inteligente e eternos, é indispensável para nos posicionarmos perante a vida
de uma forma mais consciente, logo responsável, logo também mais fraterna, mais amorosa. Porque na razão direta em que nós vamos crescendo interiormente, vamos amadurecendo psicológica ou espiritualmente, não temos como não nos aproximar mais do outro. É um anseio natural da própria alma. É assim que nós funcionamos. Por isso o egoísmo, poderíamos dizer que é uma espécie de autodestruição. Quando nós estamos em comportamentos egocentrados, procurando dos outros dentro dos nossos interesses pessoais para satisfazer as nossas necessidades, e não estamos a falar só necessidades materiais, estamos a falar necessidades afetivas, então nós estamos a instrumentalizar o outro, estamos a procurar, através do outro, procurar aquilo que a nós nos interessa e que possa nos preencher e satisfazer. Agora, o amor, naturalmente, não é usar. É muito diferente do egoísmo. O amor é dar. E foi isso que nós vimos, desde o início ao fim, na presença de Jesus entre nós. Inclusive, ele chegou a afirmar: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O meu alimento é fazer a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é o bem, é a grande lei, é o bem para toda a humanidade. E é esse bem que nos faz bem, é esse bem que promove. Por isso, o amor é indispensável, sendo conquistado aos poucos dentro de nós próprios, para que ele possa enriquecer verdadeiramente a nossa vida. Porque enquanto nós permanecermos no exterior, a gente estará na conquista e na corrida, na competição do ter. Quando a gente se dirige para dentro, estabelecemos essa prioridade, nós estaremos a desenvolver e a procurar os bens do ser. No primeiro, o aspecto quantitativo. No segundo, o qualitativo. No primeiro, a forma. No segundo, o conteúdo. No primeiro, o transitório. No segundo, o eterno. Então nós vivemos e experienciamos esta dualidade enquanto estamos aqui no corpo físico. Mas a grande finalidade que Jesus trouxe foi acordar-nos, despertar-nos para a realidade da vida maior, ou seja, da vida do Espírito. Ele próprio disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A do Espírito, não materialmente. Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos é o nosso grande desafio, porque para nós amarmos mais o nosso semelhante, tornar-nos mais fraternos, solidários, caritativos, nós precisamos trabalhar a nossa realidade interna. Precisamos amar-nos mais. Não aqui como uma variante do egoísmo, do ego, não. É amar no sentido de autocuidado. Quando a gente se autocuida, porque é uma responsabilidade nossa, é um ato de amor. Autocuidar-nos é trabalhar-nos pela nossa salvação. Quer dizer, iluminação. E ao mesmo tempo pela redenção alheia. Porque a partir do momento em que nós nos melhoramos,
toda a sociedade melhora connosco. Porque a partir do momento que um elemento da sociedade cresce, amadurece, essa sociedade sente o seu efeito, porque o seu comportamento passa a ser diferente para melhor e vai influenciando em forma de efeito dominó através de todos aqueles com quem interage no seu momento do dia-a-dia. Então, melhorar a sociedade significa melhorar-nos em nós próprios. A partir do momento que fazemos esse trabalho conosco, isso vai se refletir lá fora. Porque a sociedade é um conjunto de indivíduos. Então este é realmente o nosso desafio. É nós aqui conosco, procurando, aos poucos, estarmos mais conscientes a respeito de quais são as intenções que nos movem nas relações uns com os outros no dia-a-dia. O que é que a gente busca? O que é que a gente pretende? Porque o verdadeiro amor, e nós ainda não estamos lá, o verdadeiro amor procura a felicidade do ser amado. A grande diferença, por exemplo, entre amor e paixão consegue-se perceber nisto. Quando a gente está na paixão, a gente procura a felicidade no outro. Quando a gente está no amor, a gente procura a felicidade do outro. Então, no primeiro, nós estamos num interesse pessoal, a procurarmos através do outro satisfazermos-nos. É o chamado amor egoísta. A gente pensa que está realmente a amar. Parece. Mas no fundo estamos a procurar satisfazer as nossas necessidades. Faz parte do nosso processo evolutivo. Está tudo bem? Como está? Procurando, porém, melhorar-nos. Isto é, trabalharmos mais internamente nesta conquista progressiva de autoconsciência, a partir da qual nós começamos a olhar para nós como seres divinos e olhamos para os outros como seres divinos também. Porque somos todos únicos, somos todos especiais. Todos. Não há ninguém rigorosamente igual a nós, porque Deus, na sua lei, não cria igualdade. Seja a nível humano, animal, vegetal ou mineral. Em todas as espécies do reino, dos reinos da natureza, não há igualdade. A igualdade é contra a natura. Então, por isso, todos nós temos o mesmo valor. Não há pessoas com mais e pessoas com menos valor. O que existem é pessoas que se veem com mais e há pessoas que se veem com menos valor. Porque é uma questão ainda da nossa forma de pensar. Mas na realidade não existe mais nem menos, nem superiores nem inferiores. Isso é tudo construção da nossa cabeça, da nossa ilusão. Onde o egoísmo, alimentado pelo orgulho, porque o egoísmo é um filho dileto do orgulho, cria-nos essas ilusões. Então nós estamos aqui no corpo físico para que aos poucos, na relação uns com os outros, nas diferenças que nos caracterizam, nós possamos ir limando arestas. Porque, como diz o Espírito Emmanuel, a alma é o diamante divino que fatalmente virá à luz. Não tem como. É uma questão de tempo e de trabalho, de esforço,
individual. Então, essa é a proposta do Cristo, é que nós nos amemos uns aos outros, que nós possamos, aos poucos, ter olhos de ver, de que quanto mais o outro se encontrar bem, melhor nós também nos encontramos. Estamos todos ligados, ainda que de uma forma subtil, que não é identificável pelos nossos 5 sentidos, mas estamos todos ligados uns aos outros. Hoje em dia, da maneira como se vive globalmente no mundo, dá-nos uma ideia para nós percebermos como é que nós vivemos a nível interior, ligados globalmente uns aos outros. Então há uma interdependência, sim. E precisamos de ouvir, de estar, de relacionar-nos, compreender, tolerar, perdoar, enfim, desenvolvermos aqui competências anímicas para que nós nos tornemos verdadeiramente humanos, por completo. Porque para muitos de nós ainda estamos semi-humanos, muito conhecimento, muita inteligência, muita ciência, muita tecnologia, muitas coisas, mas ainda muito pouco a nível de fraternidade, muito pouco a nível de humildade, de simplicidade, de compaixão, etc. Então esta é a outra parte que nós estamos aqui a trabalhar e que a reencarnação possibilita-nos aquilo que nos é indispensável atingir quando nós não conseguimos ainda fazer naquela em que nós estamos. Então Deus dá-nos outras oportunidades para que um dia possamos então, nós, hoje que amamos com o amor que temos, amanhã possamos amar com o amor que somos. Que Jesus nos ampare e possa continuar a inspirar-nos de modo a não desistir de nós, nem do outro, e podermos então caminharmos cada vez mais juntos, porque mais fortalecidos pela união que realizamos. Muita paz.